o seu diretor, que está aí, o diácono Acácio, lançou, penso que foi no ano passado, um novo desafio catequético para os 3 primeiros anos do itinerário catequético. A ideia central é valorizar a família no processo de iniciação cristã. Todos temos esta experiência. Devo-vos dizer que nestes 13 anos, já lá vão 13 anos, que sou responsável pela área da catequese, já fiz muitas reuniões de catequistas com vocês todos e há um tema que vem sempre à baila, às vezes pela negativa, mas a família. E senti com o tempo, talvez seja impressão minha, que houve uma altura em que desistimos um bocadinho da família. Porque era difícil, porque sentíamos que não havia o acompanhamento devido. Senti com o andar do tempo que começávamos a desistir. Ora, nós não podemos desistir da família. Hoje, mais do que nunca, temos que recuperar a família como espaço privilegiado para a iniciação cristã acontecer, privilegiar a família como lugar educativo. E a catequese familiar, este projeto de catequese que envolve, e já vamos ver como a família de um modo particular, tem 3 grandes intenções. Em primeiro lugar, responsabilizar mais a família, ajudando-a a tomar consciência do seu papel no processo educativo. Por outro lado, motivá-la, e esse tem sido o nosso erro. Muitas vezes falamos de família, às vezes convidamos-los para ver as reuniões, pois aquelas reuniões são uma chatice, são só informativas. Não é possível envolver a família no processo educativo cristão se não os motivarmos também. Este projeto de catequese familiar tem como intenção também acompanhar a família. Não basta dizer que eles precisam de estar presentes. Somos nós, comunidade cristã, que temos que acompanhar a sua presença. E num quarto lugar, este acompanhar não é possível sem o envolvimento de toda a comunidade cristã. Podia aqui fazer uma conferência ou uma coisa do género sobre a catequese familiar, uma apresentação oficial, mas lembrámos-nos de fazer uma coisa diferente. Já há 2 anos que há uma paróquia piloto na Diocese de Lisboa, e em várias dioceses do país este projeto começou com paróquias piloto, que está a ensaiar este novo modelo de catequese. E então convidámos para estar presente hoje connosco a paróquia de São João de Brito e as pessoas que estão envolvidas já há 2 anos neste novo modelo de catequese, para serem eles, com o seu testemunho, a explicar a toda a Diocese o que é isto da catequese familiar, este projeto para os 3 primeiros anos do itinerário catequético. E por isso é com muita alegria que eu recebo aqui o Padre João Valente, que é o prior, mais catequistas, pais e crianças que estão envolvidas neste processo, e são eles, não eu, que o seu testemunho vão explicar como funciona e que desafio é este da catequese familiar. Não podemos desistir da família porque não há iniciação cristã fora da família. Vou-lhes passar a palavra e depois falarei mais um bocadinho e haverá tempo ainda para fazer perguntas. Antes de mais nada, obrigado a todos e pedi ao Padre João Valente para conduzir agora os trabalhos. Obrigado, Paulo. Uma saudação ao Sr. Patriarca. É difícil dizer emérito, não há pais eméritos. E foi este o pedido, darmos o testemunho da experiência de 2 anos de catequese familiar em São João de Brito. Esta inquietação esteve sempre presente, como integrar a família na dinâmica da catequese. Várias vezes senti
que a nossa experiência de catequese é extremamente bonita e forte e entusiasmava os mais novos, mas se os pais não acompanhassem esse crescimento, criávamos aqui uma tensão e um conflito. Tenho o privilégio de passar férias em França e aí pude assistir a esta experiência de catequese familiar numa comunidade que tinha também a tarefa da junção de 8 paróquias. Foi uma experiência muito bonita, mas começaram a surgir algumas questões, algumas dúvidas, como, que metodologia, como avançar. E foi quando percebi que o itinerário catequético é o mesmo que já está aprovado pela Conferência Episcopal e que se podia fazer esta junção em São João de Brito, tendo os catequistas, e infelizmente hoje a nossa coordenadora não pode estar presente, está doente, esteve internada, ela é que tem sido também a grande promotora deste projeto. Demos início e por isso hoje acompanham-me essencialmente os pais do segundo volume e os filhos, alguns pais, somos 15 crianças. E como é de catequese familiar que aqui se fala, acho que deve ser a família também a falar em primeiro lugar. E por isso peço ao Miguel Peixoto, pode ser qualquer um deles, nós viemos assim preparados, ao Miguel Peixoto, ele que partilhe um bocadinho a avaliação e a experiência que tem sido estes 2 anos. Eu vou precisar de uma cábula, que é a conclusão dos trabalhos do último sábado, talvez. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos, muito bom dia. É um prazer estar aqui e, em primeiro lugar, agradeço a Deus estar aqui perante esta Assembleia. Acho que nunca falei com um microfone tão bom para tanta gente junta. A catequese familiar foi, para mim e se calhar para todos, foi um projeto que nos foi apresentado em alternativa à catequese tradicional. Que eu andei na catequese tradicional, na paróquia de Alcobaça, já lá vão 40 anos talvez, e em que eu ia sozinho para a catequese. E aqui em Lisboa teria que levar todos os dias a minha filha Alice à catequese, esperar 1 hora e voltar. E era um bocadinho, vai, alguém te ensine e depois voltas para casa e depois nós apareceremos lá no dia da primeira comunhão, no dia da profissão de fé, etc. E o que me foi apresentado numa terça-feira à tarde foi a catequese familiar. E também partilho aqui convosco que, entretanto, tive uma outra experiência de catequese familiar que decorreu só, salvo erro, 2 dias ou 3 dias. Em que Alice chegava à casa e dizia, hoje não aprendi nada, que a catequista ou o catequista não conseguiu colocar os meninos na sala de aulas, que eles fugiam cada um para o seu lado. Pronto. E aí fez-me se calhar luz, Deus apareceu no meu caminho, assim, se calhar nós não podemos entregar esta responsabilidade a alguém. Essa responsabilidade de educar na fé os nossos filhos começará pelo envolvimento dos pais. E quando uma catequista, que é a Milu, que não está aqui presente, mas também gostava de aqui relembrar que está doente ou esteve doente, pronto, espero que esteja melhor, e vai também aqui um abraço fraterno para ela. Quando a Milu nos apresentou este projeto, eu olhei para a minha mulher e disse, olha, se calhar está aqui uma ideia engraçada, em que vamos nos envolver. E o projeto começou. E passado 2 anos, que a Alice já vai no 2º ano de catequese, na semana passada houve uma reunião de pais e chegámos às seguintes conclusões. Foi um projeto que está a ser positivo e tem aqui algumas características de pontos positivos. Eu passava então a enumerar. É a proximidade e o envolvimento dos pais, envolvimento dos pais com o prior, envolvimento dos pais com os catequistas, com a comunidade e com a paróquia. Obriga a haver um maior empenhamento e preparação das sessões. Houve também uma mãe, salvo erro foi uma mãe, que diz que é um projeto
em que há cumplicidade na partilha das atividades. Porque os miúdos gostam de ir às atividades com os pais. Gostam de ir ao futebol, gostam de ir ao cinema, gostam de ir ao teatro, gostam de ir ao jardim. E aqui, eles também gostam de ir à catequese com os pais. E devem achar engraçadíssimo, já que os pais não podem ir à escola com eles, mas pelo menos vão à catequese. E essa cumplicidade e esta união fez-se sentir. Este modelo faz também aumentar a motivação de quem participa nele. É um método ativo, atrativo e agora aqui não perceba ativo, atrativo, de catequese aos pais e querem saber mais. E os pais, ao contrário do método tradicional que, pronto, filhinhos, vão lá para a paróquia e há alguém que vos ensine, aqui os próprios pais sentem necessidade de aprofundar os temas. Outra coisa que também foi referida é que este método familiar, ao ser informal e ao ser, por isso mesmo, familiar, não há um descarregar de informação dos catequistas ou dos superiores. Olha, agora vão para casa, estudam isto e daqui a 15 dias prestam provas. Que eu lembro-me da minha catequese prestar provas. Eu tinha que estudar e prestar provas escritas, senão não passava de volume. Eu acho que isto hoje, para mim, assusta-me. E este método... Alguns prestassem provas não era nada mau. Diga. E este método, as pessoas aprendem de forma, através do método informal e andam motivadas. Não correu tudo bem e há aspectos a melhorar. Mas os aspectos a melhorar não quer dizer que tenham corrido mal. E a culpa, em grande parte, também foi dos pais. Então, deve ser melhorada a coordenação, mas isso há de ser algo que temos de ser nós a melhorar. Melhorar a comunicação, fez-se muita, mas pode-se fazer sempre mais. Ajudaria a nós termos uma bola de cristal para adivinharmos o futuro, para fazermos um bom planeamento e um bom agendamento, pronto, que nem sempre é possível, e fruto disso nós sabemos desta atividade e infelizmente todos os pais não conseguiram estar aqui presentes. Nós somos 15 do segundo volume, não é? Do segundo ano, e só estamos aqui quatro crianças, infelizmente. Isto tem a ver com o agendamento e tem a ver com a superatividade e a quantidade de atividades que acontecem, e exames, testes, outras atividades que as crianças têm, e infelizmente não é possível estar aqui. E também foi sugerido que no próximo ano sejam abordados a estes pais alguns temas de cultura, eu vou-lhe chamar, ver se me consigo explicar, cultura geral religiosa. Isto é, também sabermos mais da nossa religião e também perceber as outras religiões, que, em meu entender, será importante também percebermos os outros para que os outros nos percebam a nós. E julgo eu que disse tudo, e desculpem se me alonguei. Mais uma vez, muito obrigado por me terem aturado estes minutos. Muito obrigado. O primeiro desafio é restituir à família aquela que é a missão própria da família, educadora e testemunha da fé. Descobrimos o itinerário, como montar isto. Nós reunimos 2 vezes por mês, uma ao sábado às 14h30, os pais, outra aos domingos às 9h30 da manhã. Simultaneamente em que nós pais estamos reunidos, as crianças também têm o seu grupo. E por isso agora pedi ao testemunho à Andreia, porque é ela quem tem caminhado também com as crianças. A Andreia, sim, é catequista. Bom dia a todos. Meu nome é Andreia, sou catequista, uma das catequistas do grupo das crianças do primeiro ano familiar. Somos 3 no total, tanto no primeiro como no segundo.
O projeto da catequese familiar entrou na nossa paróquia o ano passado. Eu ainda não estava ligada a ele, entrei este ano com o grupo do primeiro catecismo, mas julgo que em termos de acolhimento, todos nós, desde o ano passado, catequistas envolvidos com este projeto e não envolvidos, o recebemos com muito carinho, precisamente por percebermos a importância que ele poderia vir a ter no desenvolvimento da nossa comunidade paroquial. Em termos de modelo, já perceberam que temos encontros quinzenais e não semanais. Um processa-se ao sábado à tarde, o outro 15 dias depois ao domingo de manhã, sendo que neste intervalo não deixamos as crianças desacompanhadas. O papel de fazer esse encontro semanal cabe então aos pais. O que nós sugerimos e o que nós propomos a cada família é que encontre nas suas casas, nos seus lares, um espaço próprio para fazer este momento de encontro e de partilha com as crianças. O chamado cantinho da oração, digamos assim, é um canto próprio que cada família tem em sua casa, não há televisões, não há distrações nesse local, e em que pelo menos uma vez por semana haja então uma catequização, digamos assim, das crianças em família com os pais e irmãos, quem os tenha. Para apresentar este projeto às famílias, fazemos um encontro individual no início de cada ano. Quando os pais vão inscrever as crianças na catequese, apresentamos então este modelo como alternativa à catequese paroquial que mantemos, mas oferecemos esta solução alternativa para os pais que queiram e tenham interesse em estar mais envolvidos na educação católica das crianças. Esta entrevista é individual porque sentimos que muitas vezes em grupo é um bocadinho mais difícil de passar certas mensagens. Os pais ficam um bocadinho mais de pé atrás e não têm tanto espaço para colocar as suas dúvidas próprias como numa entrevista individual. Esta entrevista é feita pela Milu, que não está presente, e pela catequista ou animadora familiar dos pais, e em que os pais recebem então uma explicação de como funciona o modelo da catequese familiar e aquilo que os convidamos a assumir, que é um compromisso maior na educação católica dos seus filhos, que eles pedem no batismo e depois mais tarde, quando os vêm inscrever na catequese, assumimos que eles queiram efetivamente que as crianças tenham então esta formação religiosa. Em termos de experiência, da minha experiência de catequese familiar, eu estou então num grupo de primeiro ano. Essencialmente, neste ano, o primeiro objetivo é dotar os pais de um certo à vontade que muitos não têm e do hábito de falarem em casa, de terem um momento em que falam em casa sobre a religião, sobre a sua experiência católica com os filhos e não de virem, e peço desculpa à expressão, despejar as crianças na catequese semanalmente e depois a partir daí terminou o envolvimento, salvo aquelas que os levam evidentemente todos os domingos à Eucaristia. Queremos que eles tenham em casa uma vivência mais contínua daquilo que é a sua fé e que a partilhem em família, porque a família tem que ser sempre a base e nós o complemento e não o contrário. Sentimos que efetivamente as crianças têm um acompanhamento muito mais contínuo em casa. O que nós fazemos na catequese, apesar de seguirmos os mesmos catecismos e os mesmos guias que todos vós têm nas vossas catequeses, o que nós fazemos não é a preparação da mesma forma do tema, porque o que nós temos que fazer é complementar o que os pais fazem em casa, ou seja, nós temos que verificar com as crianças de que modo é que os temas são abordados em casa e eventualmente aprofundar os mesmos e esclarecer dúvidas que possam ter ficado, porque evidentemente não é fácil para todos os pais conseguirem fazer a explicação do mesmo modo dos temas como para outros que se sentem um pouco mais à vontade nessa situação.
Notamos também que, em termos de presença na Eucaristia, na nossa paróquia não é muito fácil de ter esta percepção, porque as famílias não habitam na paróquia, vão simplesmente lá para os seus empregos, para as aulas, mas depois não habitam. Mas mesmo assim, em termos de presença na Eucaristia, notamos que os pais, as famílias da catequese familiar no geral, são um pouco mais assíduas à Eucaristia do que muitas famílias nos outros grupos. Não só no domingo em que temos a catequese, que acontece uma vez por mês, que calha ao domingo, mas nos outros domingos, mesmo não havendo catequese, os pais e as famílias fazem um esforço por vir mais frequentemente à Eucaristia do que as demais famílias. Portanto, aqui também notamos que há um maior envolvimento nas atividades e em comunidade, que é um pouco esse o objetivo. Evidentemente há alguns pontos que temos que melhorar, ainda estamos a estruturar. Aqui o encontro de domingo tem que ser um bocadinho estruturado, porque às vezes temos pouco tempo, mas de uma forma geral sentimos que acaba por ser mais produtivo, porque as crianças já trazem um acompanhamento e um feedback de casa que não teriam normalmente, claro que há exceções, mas não teriam normalmente com o modelo da catequese paroquial tradicional. É claro que um projeto deste tipo requer não só o apoio do grupo de catequistas dessa paróquia, mas essencialmente e acima de tudo tem que ser recebido, acolhido pelo parco da paróquia, e no nosso caso específico pelo Padre João, que não só acolheu a implementação do projeto na nossa paróquia, mas é parte ativa do mesmo, uma vez que os grupos dos pais têm não só a presença de uma animadora familiar, mas quinzenalmente, em todos os encontros. O Padre João está sempre presente em todos os encontros, tanto do primeiro como do segundo catecismo. Portanto, sem este tipo de acompanhamento, não me parece que seja possível as paróquias conseguirem implementar um projeto deste tipo. Os próprios pais, eu julgo, é mais fácil para eles aceitarem este tipo de projeto, tendo presentes ativamente a presença, calculo, do pároco. É sempre diferente da presença apenas do catequista, do animador familiar. Acima de tudo, poder dotar os pais das técnicas, não digo técnicas, mas das ferramentas, da base que precisam para poderem então falar em casa com as crianças. Nós não falamos nunca de catequese de adultos, mas acaba por ser uma forma de podermos continuar a formação que os pais tiveram quando eles próprios andaram na catequese, continuar a aprofundar essa formação de modo a que possam então transmitir aos filhos, e julgo que se esta vivência for feita em família, temos mais probabilidade de, acabando a catequese, das crianças, ou nessa altura já os jovens, manterem-se na paróquia ativamente como membros da comunidade e não como acontece frequentemente, que terminando a catequese sentem que o seu dever como membros da comunidade paroquial terminou aí. Portanto, penso que há de haver muito mais envolvimento. A maioria das nossas crianças da catequese familiar pertence ao coro. Aqui o Miguel Peixoto, que falou, é um dos nossos músicos. As crianças que estão aqui presentes cantam todas as semanas na Eucaristia e, portanto, são bastante envolvidas nas nossas atividades, não só de catequese, mas também de igreja, de comunidade. Penso que já me estendi um bocadinho. Pedia agora ao Padre João Valente para explicar a metodologia deste processo catequético. O segredo está no arranque e, de facto, tenho que reconhecer que é no acolhimento e no atendimento personalizado a cada pai. E é aí que se lança o desafio para avançar para esta aventura. Este modelo não é perfeito e, graças a Deus, a catequese tem uma diversidade de modelos e de propostas.
nós funcionamos, estamos a aprender a funcionar com este, mas também mantemos aquele, peço desculpa, mas mais tradicional, se assim poderia dizer. Tivemos situações de pais que pediram para entrar nesta dinâmica de catequese familiar, porque sentiram que havia ali uma vida, e vários encontros são comuns. Pressupõe 2 reuniões por mês com os pais. Nessas reuniões, avaliamos a experiência que eles tiveram em casa, a vivência que eles tiveram em casa, mesmo que não tenha sido nenhuma, e muitas vezes acontece. Não há possibilidade na vida deles para isso. Mas isso é partilhado. E avançamos com a nova proposta que o próprio Catecismo nos faz. Isto exige uma certa planificação. E ao arrancarmos com isto, nós arrancamos sem rede. Na altura ainda não havia manuais, os guias dos pais, os guias dos animadores, e hoje continuamos a trabalhar sem isso. Mas percebemos a metodologia, penso eu, e permitimos adaptar. Aí a tarefa do animador familiar é, sem dúvida, recolher no Catecismo da Igreja Católica, nos documentos do Concílio, nos textos bíblicos, essa fundamentação que vai ajudar os pais a aprofundar a sua fé. E por isso esta é uma verdadeira catequese de adultos. E nessa mesma reunião eles preparam o encontro que vão ter em casa com os seus filhos. Tem sempre uma dinâmica subjacente. E como aqui também já foi dito, conduz necessariamente a uma experiência litúrgica. Esta é outra dimensão que está presente nesta caminhada da nossa catequese. Por isso, a catequese pressupõe essencialmente 3 grandes momentos. A reunião dos pais, a reunião dos pais com os filhos e dos filhos entre si, e depois novamente o encontro com os pais. E assim sucessivamente ao longo do ano. Bom, foi dito, já de facto, quando nós estamos atentos a esta realidade, as coisas vão surgindo e vamos aprendendo. Tenho a certeza que uma das outras dimensões que tem permitido o sucesso deste projeto é uma coisa muito simples, que é um pequeno bar, onde nós nos encontramos e tomamos o café e conversamos uns com os outros. São coisas muito simples, muito humanas, muito familiares, mas que ajudam a construir a comunidade. Porque eu tenho a certeza também que a grande cartilha da comunidade cristã é essa referência do livro dos Atos dos Apóstolos, vede como eles se amam, eram assíduos à oração, ao ensino dos apóstolos, punham tudo em comum. Esta continua a ser a nossa referência por excelência. Também para o sucesso deste projeto, não fazemos grande publicidade dele, mesmo dentro da nossa comunidade. Os outros catequistas me perdoem, eles ficam sempre cheios de ciúmes, pensam que o prior só se dedica a isto. Não. Ele vai tentando acompanhar, na medida possível, a tudo e a todos. Mas foi pedido a colaboração a esse mosteiro invisível que nós temos nas nossas comunidades, que são os nossos irmãos doentes. E, de facto, ali, no centro da cidade, é uma força viva da Igreja. E são eles que, à distância, vão suportando a aventura que estamos a viver juntos. E por isso, sem dúvida, talvez esse o pedido que Nosso Senhor fizesse à nossa coordenadora, passar por esta privação para dar mais força a esta aventura e a este projeto que abraçamos. Foi o testemunho da catequese familiar, com certeza ficam muitas coisas para dizer, mas estamos disponíveis, né, para as perguntas que queiram fazer, agora aqui ou mesmo durante o almoço. Eu sintetizava estes passos porque alguns de vocês é a primeira vez que estão a entrar em contacto com esta metodologia, que eles foram testemunhando, mas em jeito de síntese, muito rapidamente. Portanto, a catequese está estruturada em vários tempos ou momentos. Ao encontro de um animador familiar com os pais, onde nesse encontro, 2 vezes por mês, ao jeito de catequese de adultos, se trabalham os temas que estão também no catecismo dos filhos. Ao encontro 2 vezes por mês também das crianças entre si com o catequista, em que fazem uma síntese daquele que foi o trabalho em casa com os pais,
e durante o mês os pais, depois desses encontros na paróquia com o animador familiar, encontram o tal espaço para com os filhos desenvolverem a catequese. Finalmente há um último encontro em que se juntam todos na paróquia, pais e filhos, geralmente 1 ou 2 horas antes da missa dominical, e depois participam todos na missa dominical com papel específico. De lembrar, para que tudo isto há material de apoio, há o guia para o animador familiar já publicado, há o guia para os pais, para a catequese com os filhos, e parte tudo sempre dos temas dos catecismos dos 3 primeiros anos. A chave disto, digo já com toda a sinceridade, é o pároco. Eu hesitei muito, eu comecei pelos párocos, porque esta catequese não funciona. O pároco é o pivô de tudo isto. É ele que acolhe a família. É ele que faz a ponte entre os pais e os filhos. E é ele que garante esta síntese uma vez por mês, naquele momento litúrgico forte que é a missa, em que estão todos presentes. Para além disso, para arrancar um modelo destes, não basta ter um catequista para as crianças, para estar com elas de 15 em 15 dias. É preciso ter 1 ou 2 catequistas para os pais e têm que ser catequistas já com tarimba para poderem motivar, ajudar estes pais numa redescoberta da fé e ao mesmo tempo ir-nos fornecendo materiais pedagógicos para em casa trabalharem com os filhos. Portanto, os alicerces desta catequese familiar são estes 4 momentos. Catequese dos pais com o animador familiar, onde fazem uma catequese de adultos e ao mesmo tempo se preparam para depois, em casa com os filhos, desenvolverem os temas que vêm no catecismo, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês as crianças vêm à paróquia em grupo de catequese normal, estão com o seu catequista, em que trabalham a catequese já como eco daquilo que em casa foi tratado. E todos juntos, 1 vez por mês, na missa ao domingo, participam como família na única e grande catequese da Igreja, que é a Eucaristia. Teremos mais tempo para falar nisto. Eu também, alguma destas crianças é do grupo? Quem? Temos que ouvir uma criança também, não... Eu queria perguntar se os pais eram bons catequistas. São? Os pais são bons catequistas? A mãe e o pai são bons catequistas? São. Claro que é isto a solução. Não. Não há soluções mágicas. E o padre João Valença disse uma coisa que tem sido uma aposta da catequese na Diocese de Lisboa. Não há modelos únicos, temos que ir descobrindo, às vezes até paróquia a paróquia. E o tempo da catequese chapa 5, igual para todos, igual em todas as paróquias, acabou. Cada comunidade cristã tem que encontrar também os seus caminhos. Acredito neste modelo como mais um modelo. Ele envolve, de facto, os pais. Os pais motivam-se. Mesmo para famílias, e há experiências disso e ecos disso, famílias que têm problemas de divórcio, etc. Nós não excluímos ninguém. É uma proposta que fazemos. É uma proposta que responsabiliza, acima de tudo, os pais, porque se os pais não se responsabilizarem, a nossa tarefa também é vã. A paróquia já a funcionar com os 2 modelos, e é esse o meu conselho. Vamos começar agora, a partir daqui para a frente, com calma, a falar mais disso nas reuniões de catequistas e de responsáveis. Repito, o material de apoio para este modelo já está todo editado e a funcionar. Acredito que é uma mais-valia e é um desafio que fica aqui de termos na paróquia este modelo de catequese familiar, não excluindo o outro, porque mesmo se os pais não quiserem, nós não dizemos não a criança nenhuma. Temos que ser capazes de, com este ou com outro modelo, acolher quem nos bate à porta. Fica feita a proposta de forma muito informal, foi uma opção nossa. Agradeço a todos o vosso testemunho. Vêem-se pelas caras deles que estão felizes com o projeto, a começar no prior. Não vão já correr montar tudo isto na paróquia, porque isto exige um pároco que acolha e queira estar presente na catequese. Exige um catequista de adultos para os pais e um catequista para as crianças, no mínimo. Agora, é um caminho em que devemos apostar.
Agradeço a eles e antes de irmos para o intervalo queria dar 2 ou 3 avisos muito rápidos. Como eu não posso fazer os agradecimentos todos ao mesmo tempo, este encontro não teria sido possível sem o apoio, que foi mais que apoio, foi a vontade de querer fazer e de querer fazê-lo aqui, da comunidade salesiana de Manique e aqui da escola, e agradeço na pessoa do diretor que aqui está. Muito obrigado, porque foram vocês que nos abriram as portas. E puseram-nos tudo à disposição com tanta simpatia que eu ainda tive a tentação de ir para os salesianos, mas foi rápido. Bem, não se esqueçam, agora é o almoço, depois temos aqui a banda. Penso que vai estar mais gente à tarde, vamos ter que todos fazer um esforço para estarmos bem. Depois, para a entrega dos diplomas, já sabem que vamos organizar-vos por grupos. À entrada, quem está de frente para o pavilhão, de frente para aqui, na entrada do lado direito, quem vai para o grupo 4, depois está lá a gente a dar-vos informações, não se esqueçam, estão a listas dos diplomas. Depois vamos entrar em cortejo aqui, receber os diplomas e depois faremos um ensaio litúrgico e teremos a Eucaristia. Deixo-vos este desafio, não há um modelo único de catequese, mas se desistirmos da família, estamos a desistir dos primeiros catequistas. Que este encontro, este bocadinho da manhã sirva, mesmo com pais que às vezes estão ausentes, se nós formos capazes de os motivar e responsabilizar, eles tornam-se mais do que presentes, tornam-se os próprios catequistas dos filhos. Que ninguém tenha a tentação de desistir do que é difícil. Nós estamos cá é para o que é difícil, não é para o que é fácil. Bom almoço e até já. Muito obrigado.